o antagonista nas eleições 2024. Tá chegando, gente, tá chegando. Faltam 5 dias para o primeiro turno das eleições de 2024. E como eu prometi na semana passada, vamos fazer um giro por algumas regiões do país. Vamos falar sobre o Sudeste. Vamos falar sobre o cenário de Belo Horizonte. Ricardo Kerstmann, por favor, venha para cá, meu querido, para me ajudar a analisar os dados da última pesquisa Quest. Matheus, coloca por gentileza na tela aí, porque a Quest divulgada na semana passada divulgada ontem, né, aponta o Mauro Tramonte como o líder na corrida eleitoral pela capital de Minas Gerais, né? Mauro Tramonte com 27% das intenções de voto, Bruno Engler, do PL, começou pequenininho, mas foi crescendo, com agora 21%, disputando ali um segundo turno com o Fábio Noman, atual prefeito de BH. A esquerda, gente, a esquerda está numa situação, digamos que, periclitante. Daqui a pouco temos um vídeo, né, para a gente mostrar essa situação. Duda Salabert, do PDT, com 8%, e Rogério Correia, deputado federal, apoiado por Lula, só que o Lula está com vergonha até disso, com apenas 5% das intenções de voto lá em BH. Gabriel Azevedo, do MDB, com 5%. Carlos Viana, senador do Podemos, com 2%. Traz para cá, Matheus, porque, meu caro Kerstmann, eu lembro que você falava, acho que quando a gente falou sobre os primeiros números de BH, eu lembro de uma frase tua que era a seguinte: olha, vamos ficar atentos porque o Tramonte tende a dar uma desidratada. E, de fato, isso aconteceu, né? Mas me parece que, assim, a questão ali, um segundo turno parece que para o caso do Tramonte já está garantido. A questão é de quem vai, né, disputar com ele esse segundo turno, se o prefeito ou se o Bruno Engler. E me parece, meu caro, e me corrija se eu estiver equivocado, que os padrinhos políticos, os locais, me parece que de fato foram determinantes pelo menos até agora, nessa corrida eleitoral. Eu estou certo ou errado, meu querido? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Está mais ou menos certo, mais ou menos errado. Olha, o que eu fiz? Eu peguei essa última pesquisa Quest, peguei também as da semana passada, teve Datafolha, teve Tox aqui, teve Opus, teve várias pesquisas, eu tirei uma média, obviamente das pesquisas que têm maior validade, né, que têm maior credibilidade. E a gente chega a um número médio, o Tramonte com 24% e Fouad Engler com 21%. Ou seja, continua completamente indefinida. Eu falei mais ou menos certo, Wilson, porque não está garantido a ida do Tramonte para o segundo turno. Os trackings das campanhas, inclusive as do Tramonte, mostram isso de forma muito clara. Wilson, o Tramonte é um cara que tem um recall muito grande. Ele é deputado já em segundo mandato, é apresentador de televisão. E as pesquisas, né, quando elas são feitas, principalmente as pesquisas que são feitas em campo, né, presencialmente, como eleitor, elas tendem muito a projetar aquelas pessoas que são mais conhecidas. E no caso é o Tramonte, muito mais do que o prefeito Fouad, que, acreditem ou não, é uma personagem política desconhecida da cidade, e mais ainda o Bruno Engler, que com toda aliança, né, com toda sua ligação ao bolsonarismo, é um político muito jovem e muito desconhecido pelo grosso do eleitorado. O Engler, obviamente, é muito conhecido pelos bolsonaristas, pelo extrato bolsonarista conservador da cidade, mas muito desconhecido nos estratos menos favorecidos nas regiões periféricas de Belo Horizonte. Então a coisa realmente vai muito embolada. Outro ponto que é interessante também a gente falar aqui, e é por isso que eu disse mais ou menos, de fato, a presença, né, ou a não presença dos caciques políticos nacionais, especificamente do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro, essas ausências não foram sentidas, porque eles não estavam contribuindo com seus candidatos. Com relação ao Rogério Correia, então, do PT, aí nem se fala. A única sombra que a gente tem do presidente Lula é uma breve mensagem: votem no Rogério Correia para prefeito. É uma fala muito curta na propaganda eleitoral, mas ele nunca veio a Belo Horizonte fazer o tal do corpo a corpo. O presidente Bolsonaro esteve aqui uma única vez e não se dedicou exclusivamente ao Engler, ele ficou na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essas ausências, elas não foram sentidas de modo que fizessem com que esses candidatos, né, caíssem, né,
fossem totalmente desidratados. Porque no caso do Rogério, ele nunca despontou para poder ter alguma relevância. Ele é sempre um player fora desse jogo, dessa corrida eleitoral, desde o início. O que também é interessante nesse caso é que não tem, aí é na parte que eu falo que você está mais ou menos errado, porque não tem um player local, um figurão local que de alguma forma colaborou para essa subida. Vamos pegar o caso do Mauro Tramonte, que é uma candidatura que a gente chama aqui de sem pé nem cabeça, porque ele conseguiu atrair para si o ex-prefeito Alexandre Calil, que na última campanha cerrava fileiras junto ao presidente Lula. O Calil disputava o governo e o presidente Lula a presidência da República. E ele juntou o Calil com o atual governador Romeu Zema, porque indicou a vice do Tramonte, a Luísa Barreto. E o governador Romeu Zema, obviamente, foi o rival do Alexandre Calil. Nem o Zema, né, e nem o Calil conseguiram transferir votos também para o Tramonte. Então, esses caciques aí, nem os locais, serviram muito como cabos eleitorais. Wilson, o que está mandando, que vai decidir essas eleições, o que todo mundo aposta, é essa reta final de campanha mesmo, e em 2 pontos principais. O número 1, que no caso tende a favorecer o prefeito Fuad Noma, do PSD. Ele tem a máquina na mão, ele tem um exército, né? Eles são 300 mais ou menos candidatos a vereador compor na chapa dele. Eles prometem um verdadeiro, no bom sentido, né, entre aspas, arrastão por todas as vilas, por todas as favelas, pela periferia da cidade nessa reta final. Isso tende a favorecê-lo. Por outro lado, a gente tem o debate da Rede Globo, que é o debate com maior audiência, que vai ser na quinta-feira. E o prefeito, ele não desempenha bem. Ao passo que o Tramonte, que é um apresentador de televisão, também não vai bem, e já o Bruno Engler, para surpresa de muita gente, fez um trabalho muito bom de comunicação, sua equipe está de parabéns, ele tem conseguido falar muito bem, tem apresentado boas propostas, ele tem conseguido levar adiante suas ideias. Então, esses 2 fatos é o que deve decidir nessa reta final de campanha. Se você me perguntar se eu aposto 10 centavos em quem vai para o segundo turno, não, eu não aposto em ninguém. Eu já ia apostar com você R$1, rapaz, R$1 furado, né? Para a gente não ter muito prejuízo. Olha, você falou uma questão sobre o desempenho do Bruno Engler. Eu quero aproveitar, Ricardo, e mostrar aqui ao vivo para você que nos acompanha um vídeo de uma lacrada que o Bruno Engler deu no Rogério Corrêa do PT. Matheus, solta o vídeo, por gentileza. Gente, vamos falar a verdade aqui? Petista é assim, né? Quando não tá roubando, tá mentindo. Quando não tá mentindo, tá roubando. A gente ouviu aqui uma série de mentiras. Vamos começar pela verdade? Primeiro que eu não sei de onde o Rogério tirou esses números, tirou da cabeça dele, se ele estava muito doido, se estava usando alguma substância. Eu sou um deputado ativo. Essa foi boa. Meu caro, explica pra gente essa treta no debate do Jornal Tempo. Pois finalmente, né, entrou em campo aqui a tal da polarização, né, bolsonarismo versus petismo, porque até então o Bruno Engler, foi até uma recomendação, foi uma estratégia de campanha, ele não entrou nessa pilha nacional, né? Ele se dedicou aos temas da cidade. O Rogério Corrêa, sim, que o tempo todo fica se socorrendo em pautas petistas e se socorrendo no presidente Lula, que eu vou repetir, largou completamente ele de lado para ver se ganha alguma projeção. Mas no debate de ontem, né, o deputado Rogério Corrêa apontou com razão, são números reais, são números verdadeiros, que o Bruno Engler, o deputado estadual, faltou em cerca de 40% das sessões na Assembleia Legislativa desde que foi eleito. E jogou isso na cara do Engler. O Engler, na falta do que falar, né, na falta do que responder, porque é verdade isso aí, foi e falou isso, né? Petista, quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. E olha, eu confesso, para quem como eu não milito para lado nenhum e gosto de ver o circo pegar fogo, eu achei sensacional, né? Hoje teve um debate pela manhã da Rádio Tatiaia, um debate muito importante também. Esperava-se a continuidade dessa treta aí, mas não, nenhum nem outro resolveu levar isso adiante. Pelo menos temos algum nível de civilidade aí em Belo Horizonte, né? Sem cadeirada, sem soco, sem esses artifícios.